Oi, professor, bom dia. Então, esse aqui é o código que está dando problema usando aquele sensor, né? O HMC58883L. Aí, como você pode ver, ele tá dando esse problema aqui no finalzinho, né? Não inicializado. Creio eu que o problema seja nessa biblioteca aqui. Mas tem um porém. Esse sensor, depois estou dando uma pesquisada melhor, ele só vai medir a intensidade do campo magnético terrestre, né? Então, eu não sei como ficaria para não dar interferência. Eu teria que mexer no código para tentar anular o campo magnético local. Tanto é que ele mede a intensidade do campo no X, no Y e no eixo Z, naquele ponto, né? Inclusive, quando eu estava vendo aqui um artigo de um professor da USP, deixa eu ver se é esse aqui. Não, não é esse não. Mas enfim, eu estava vendo um artigo do professor da USP e ele vai calcular esse campo magnético, mas é um campo magnético terrestre local. Ele até compara com o que dá pelo Google na localização. Agora, quando eu fiz... Nossa, minha internet está muito... Tudo está muito ruim. Então, agora quando eu utilizo um outro sensor, o sensor de efeito Hall, tá vendo? Ele consegue compilar normalmente. Aí eu tava até vendo aqui no Mercado Livre. Cadê? Tem esse aqui, que é o sensor de efeito Hall, esse KY024, e também tem um outro aqui, esse aqui, que é o efeito Hall 3144E. Sendo um ou outro, acho que esse aqui é até melhor de precisão. Eu tava afim de modificar esse TCC. Em vez de falar desse HMC, já que tá dando tanto problema, e eu também tô precisando me informar e tudo mais, trocar ele por esse sensor de efeito Hall, e de fato o código ele vai compilar. Cadê o código? O código é esse aqui, ó. Tá vendo? Ele compilou normalmente. Eu vou fazer a ligação e tudo mais, e vai funcionar. Só que a única diferença é que ele não vai dar a intensidade do campo magnético. Esse sensor, ele só vai dizer se há ou não há campo magnético. Esse KY024, ele até parece que dá o valor da intensidade do campo, mas eu não sei como faria programar. Mas isso aqui eu conseguiria dizer. Ele daria para mim se há ou não a presença de um campo magnético. E com isso eu poderia aproximar o fio percorrido por corrente elétrica, né, e mostrar por uma outra forma que é a intensidade do campo magnético, como se fosse uma experiência de Austin, né? Então seria uma abordagem utilizando, né, a aprendizagem significativa de David Osman, e eu poderia relacionar isso, né, com as novas tecnologias. Eu iria falar do efeito Hall na minha apresentação e tudo mais. E assim, eu acho que assim eu conseguiria terminar esse projeto. Então, se o senhor achar bom, interessante, eu passo para esse outro viés. Eu vou trocar esse sensor HMC, porque ele, na verdade, pelo que eu entendi, ele funciona apenas como uma bússola magnética. Ele diz o valor do campo magnético local em um certo ponto do espaço, né? Trocaria isso pelo sensor de efeito Hall, que eu poderia utilizar o 024 ou o 3144, e eu inclusive já tenho até o código dele. O código está compilando, e eu só teria que comprar mesmo esse aqui, que eu peço aqui no Mercado Livre, que chega aqui em casa rapidinho. Aí, se o senhor concordar,
eu posso fazer assim e termino o meu projeto, que era o único empecilho. Aí enquanto ainda não chegar esse sensor aqui em casa, mas eu já peço com urgência, eu termino a parte escrita no TCC, aí coloco o sensor, tudo, modifico, falo sobre efeito Hall, vou ter que modificar algumas coisas no meu texto, inclusive o título e tudo mais. Eu vou ter que reescrever ele todo, mas eu prefiro fazer assim, porque pelo menos ele vai. Eu sei que eu vou conseguir terminar o TCC. Se não conseguir terminar a semana, a próxima eu já consigo terminar e o senhor já dá uma revisada final e já dá para apresentar ainda mesmo em abril mesmo, iníciozinho de abril, até dia 10 de abril, tá? Aí o senhor fala para mim se o senhor concorda.